Olá! A Associação Mato Grossense do Ministério Público está em processo de eleição para a nova diretoria. Hoje, então, nós vamos conversar com a candidata da chapa Renovação e Independência, Marcele Rodrigues Faria, que vai contar um pouco para a gente de suas propostas, suas ideias para o próximo triênio. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV. Vamos contar um pouquinho qual é a sua história no Ministério Público, né? Há quanto tempo você atua, onde atua, para o pessoal principalmente conhecê-la mais de perto. Bom dia a todos. Eu sou promotora deste estado de Mato Grosso desde 2003, né? Passei por comarcas como Poconé, Ponte Lacerda, Diamantino, Tangará, Rio Branco, Cáceres e hoje atuo perante o Tribunal do Júri aqui da capital. E com essa, apoiado pelos colegas, me lancei nesse novo desafio, achando que tendo certeza que estou preparado para assumir a presidência da Associação do Ministério Público neste momento tão difícil para a nossa instituição. Bom, como é que surgiu essa ideia, né, de você se lançar? Já existia uma vontade ou um grupo que escolheu o seu nome? Como foi essa escolha? Então, eu passei 12 anos da minha história no interior do estado, então conhecedora de todas as mazelas, as dificuldades enfrentadas pelos promotores de justiça que atuam no interior, né? E a necessidade, essa voz desse interior que pretende participar também, né, das decisões da associação. Então, juntamente com 4 colegas, 4 amigos que também, juntamente no interior, com mais um colega de Cuiabá, então eu tenho o apoio do Dr. Rodrigo, de Rondonópolis, Dr. Caio, de Lucas, o Dr. Márcio, de Sorriso, né, e a doutora Ellen de Barra do Garças, aí o doutor Joelson aqui de Cuiabá e os 2 aposentados que estão comigo, o doutor Antônio Rans, né, e o doutor Silvio. Então nós decidimos nesse momento essa importância de renovar a associação, pessoas novas que nunca participaram ativamente politicamente do Ministério Público, que estão com garra, com energia, com vontade de fazer a diferença. E dar voz também, não só aos promotores aqui da capital, como os promotores do interior e os aposentados, né, que tanto contribuíram para a nossa instituição e que querem participar também desse novo Ministério Público. Bom, vamos falar um pouquinho então quais são as suas principais propostas, né, para essa gestão frente à associação do Ministério Público. Então, a finalidade precípua da Associação do Ministério Público, ela é de congressamento e defesa institucional. Então, eu acho que nesse triênio, né, que vem se aproximando, o que há necessidade é de ardente defesa institucional, aguerrida defesa institucional, porque hoje tramita no Congresso Nacional inúmeros projetos de leis e propostas de emendas constitucionais tendentes a manietar, diminuir e enfraquecer o Ministério Público. Então, essa com certeza é nosso principal objetivo, não deixar que enfraqueça o Ministério Público, não deixar que enfraqueça a sociedade, porque o Ministério Público é uma instituição de defesa da sociedade, então enfraquecer o Ministério Público é trazer abalos para o sistema todo democrático, especialmente a sociedade brasileira. Bom, o Ministério Público é uma das instituições que tem maior credibilidade perante a sociedade. A gente percebe isso, né? E a gente vê aí recentemente esses debates, né? Você citou já que existem várias propostas no Congresso Nacional. Uma das que foi mais polêmica, né? Das mais polêmicas ultimamente foi a que foi apelidada aí de Lei da Intimidação, né? Querendo punir mais juízes e promotores diante da sua atuação, inclusive, né? Qual a sua opinião quanto a essa manobra aí que a gente tem visto? Então, nós temos certeza que o Ministério Público, ele tem pago pelos seus acertos e não pelos seus erros, né? Então, nós temos uma operação gigantesca aí, né? O maior caso de corrupção mundial, que é a Lava Jato.
que ensejou esse ataque ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, né? Porque depois de 88, que em 1988 que o Ministério Público foi erigido a essa categoria de instituição de defesa da sociedade, com as atribuições que são dadas hoje, principalmente no combate à corrupção. E aí, quando toda a população brasileira está chocada com os desvios bilionários que aconteceu nessa Operação Lava Jato, né, toda a população brasileira requer a punição desses infratores e o Ministério Público atuando em força-tarefa, né, esses promotores e procuradores da República, né, atuando de forma aguerrida. Eles conseguiram excelentes resultados de retorno desse patrimônio desviado, de parte desse patrimônio desviado, e a punição das pessoas que tentaram, né, que vilipendiar esse patrimônio público. Conclama a população para que seja aprovado 10 medidas contra a corrupção. Tem a assinatura e a aprovação social de 2.500.000 assinaturas. Passa isso para o Congresso Nacional. O que o Congresso Nacional faz? Dessas 10, mantém 2 e prevê nesse mesmo projeto de lei sanções para aqueles que investigam, para aqueles que combatem a corrupção. Então desvirtua toda uma vontade da sociedade, desvirtua todo um clamor público, e eles, na verdade, eles estão se divorciando da sociedade que os elegeram, porque não é isso que a sociedade quer nesse momento. Então nós precisamos das associações do Ministério Público e das associações da magistratura com muita força e de chamar a sociedade para entender e para lutar, né, para repelir essa atitude do Congresso Nacional. De que forma a associação, no caso, né, em caso de você vencer essa eleição, ela pode atuar mais fortemente, indo até os parlamentares, na prática, como fazer essa pressão contrária a toda essa movimentação que está havendo contra o Ministério Público? Trabalhando mais. Nós, promotores, agora eu acredito que agora nós estamos com mais vontade de trabalhar, com mais vontade de investigar, de punir, de recuperar o patrimônio público, especialmente trabalhando mais para a sociedade e indo até a sociedade, explicando o que é o Ministério Público, o porquê o Ministério Público tem prerrogativas, o porquê o Ministério Público é a instituição que vai defendê-lo, que vai combater a criminalidade, que de todas as formas, não só a corrupção, mas o homicídio, latrocínio, né? Porque a segurança pública é o bem mais querido, é o direito difuso mais querido por toda a sociedade, e o Ministério Público é uma dessas instituições que pode garantir essa segurança pública para toda a sociedade. Então, assim, é conclamar mesmo a população, explicar o que está acontecendo, fazer com que ela entenda que defender o Ministério Público e o Poder Judiciário é defender o Estado democrático de direito, e que todas as nossas prerrogativas, todas as nossas atribuições, elas, na verdade, elas servem para fortalecer o Estado democrático de direito e defender essa sociedade, porque há que ter controle dessas ações do Congresso, né? Então, assim, a forma com que nós vamos atuar é realmente chamando a sociedade para entender o nosso papel, trabalhando mais, servindo mais a sociedade, para que a gente possa reverter todas essas ações que tentam diminuir o Ministério Público. Existem, por outro lado, algumas críticas, né, junto ao Ministério Público, alegando abuso nas ações, um pouco também de superexposição na mídia. Fala-se que o Ministério Público ele quer ser aí um quarto poder, né? De que forma a senhora observa e vê essas críticas, analisa essas críticas? Então, todos os promotores e procuradores de justiça e procuradores da República, né, eles respondem disciplinarmente, administrativamente e criminalmente e civilmente pelos abusos que eles cometem. E existem erros, porque não existe nenhuma instituição perfeita, né? Todos estamos passíveis de erro, mas os nossos acertos são maiores.
E quando nós erramos, nós temos a fiscalização do Conselho Nacional do Ministério Público e nós somos punidos. O que não se pode é criar um crime de hermenêutica, um crime de interpretação, e aí sim nos tolher, nos constranger, nos amordaçar. Então nós temos formas de controle, nós estamos passíveis de crime, inclusive a lei do abuso de autoridade, que em que pese seja de 1965, a lei antiga, precisa realmente ser repaginada, precisa realmente ser atualizada, mas não dessa forma que o Congresso quer, diminuindo, ceifando nossas atribuições e nos restringindo e afetando sobejamente nossa independência. E quanto à PEC 55, a PEC que regula e congela os gastos públicos por 20 anos, na sua visão, né, como promotora, como candidata a uma associação que tecnicamente vai enfrentar, se for aprovada, essa situação, como é que você percebe isso? Quais os prejuízos que isso pode trazer, na sua opinião? Então, primeiro, antes de mais nada, o Ministério Público ele tem somente 2% do orçamento. Tanto da União quanto do Estado. Então, 2% do orçamento, isso significa que 98% o Executivo faz o que ele bem entender. Então, congelar os gastos públicos, primeiro você fere a autonomia do Ministério Público. O Ministério Público não vai poder crescer, o Ministério Público não vai poder aumentar a sua estrutura, o Ministério Público não vai poder aumentar os seus quadros, né? E isso vai ensejar o quê? Uma defasagem na defesa da sociedade, porque passar 20 anos sem incrementar, com congelamento de gastos, nós não poderemos aumentar o número de promotores em comarcas, mas os problemas sociais com certeza crescerão. E aí isso vai afetar o quê? Nós não vamos ter condições e estrutura para atender a demanda social. E é mais uma vez quem vai pagar é a sociedade. Então, isso é um problema, assim, e fere a autonomia do ente, né, da nossa instituição. E a autonomia nossa é justamente para que nós, aguerridamente, podemos combater todas as espécies de crime e ilícitos que ocorrem. Então, diminuir, durante 20 anos, essa PEC quer congelar durante 20 anos. 20 anos não vai aumentar os problemas sociais? Aumentando os problemas sociais com a mesma estrutura do Ministério Público é má prestação de serviço à sociedade. E novamente a sociedade que vai pagar com isso. De que forma a associação ela pode pressionar também nessa situação e principalmente também aqui no Estado, né? A gente sabe que o Ministério Público ele precisa de investimentos, ele está sempre com uma demanda necessária aí, e o Estado também está começando a passar por uma situação complicada, crise aí no pagamento do salário dos servidores, já se fala também em atingir os repasses, né, dos duodécimos das instituições. Como é que você acha de que forma que a associação como entidade pode contribuir para melhorar ou minimizar os problemas disso? Então, não repasse do duodécimo para as instituições é ferir a autonomia financeira dessa instituição, né? É ferir a democracia, é ferir o Estado democrático de direito, né? Que vem custando tanto a construção da democracia para o povo brasileiro, que ela é tão nova. E essa forma também é ferir a nossa independência, a nossa autonomia, e isso faz com que os promotores não consigam trabalhar na defesa da sociedade, porque saber que ele não vai ter o repasse, não sabe se vai receber hoje, se vai receber amanhã, isso seja um enfraquecimento da instituição. E novamente, como que a associação ela vai lutar contra isso? Nós precisamos sempre trabalhar mais e estar sempre do lado da sociedade. Porque se nós estamos do lado da sociedade, demonstrando para a sociedade o quão necessário nós somos para o crescimento e engrandecimento da sociedade, no caso de Mato Grosso, mato-grossense, e o Ministério Público ele é elemento de transformação social. Então, se a sociedade quer realmente essa transformação social, seja combatendo a corrupção, combatendo a criminalidade, ela tem que ficar do lado do Ministério Público, e é isso que nós temos que deixar claro. E de que forma? Trabalhando mais. Bom, a Associação do Ministério Público, ela também possui aí os seus membros, os seus associados, os aposentados, que vão votar nessa eleição, na eleição dia 15 agora, no dia todo de votação.
Como é que você pretende trabalhar aí benefícios ou defender aí os direitos dos que já estão no inativo? Primeiro, entendendo que eles participaram muito da construção do Ministério Público. O Ministério Público, erigido à categoria de instituição que é hoje, ele deve a esses aposentados, que na época, né, nós temos aposentados que participaram da Constituinte de 88 e que trouxe essa renovação da categoria do Ministério Público, que saiu a vinculação do Executivo para uma instituição forte, autônoma e independente. Então nós temos que primeiro reconhecer todo o trabalho que essas pessoas, né, fizeram e contribuíram para o que o Ministério Público é o que ele é hoje. E sempre quando eu falo que o Ministério Público é o que ele é hoje, é uma conquista social. Ele é uma conquista social, ele é uma conquista da sociedade. Então, reconhecer esses aposentados como aquelas pessoas que construíram o Ministério Público e a associação do Ministério Público, né? Tem aposentados que narram que eles levavam tijolo para construir a sede da nossa associação. É lutar para o direito deles, né? Então, existe uma PEC que prevê a não contribuição dos aposentados para a Previdência. Então, nós vamos lutar também para que os direitos deles sejam também defendidos e atendidos da melhor forma possível, especialmente nessa fase, né? Nessa fase que é o momento de curtir todo o trabalho que você teve, todo o trabalho que você prestou para a sua instituição, então é um momento de reconhecimento da instituição. Bom, e falando em aposentadoria, a gente não tem como não deixar de falar também da polêmica que está aí em todo o país se discutindo, a questão da alteração das regras para a aposentadoria, o que virá, como as pessoas... Virou inclusive uma situação de humor, né? Os memes, infelizmente, né? Os memes, infelizmente o brasileiro acaba, eu acho que é o rir para não chorar, né? Acaba fazendo graça de uma coisa tão séria. Como que você analisa esse cenário nacional quanto à mudança das regras para a aposentadoria em geral? Mais uma vez a sociedade vai arcar, né, com a conta. Isso vai ensejar o quê? O enfraquecimento das instituições, porque a aposentadoria ela é sim um atrativo para aqueles que pleiteiam um cargo público, né? Então, assim, nós estamos contribuindo há quantos anos para não poder usufruir dessa aposentadoria, e principalmente por que os militares e os políticos ficaram de fora? Por que não todo mundo contribuir, já que é um momento de crise, né? E até há uma discussão se realmente há esse déficit todo na Previdência, porque há uma desconfiança de que não seria o problema, né? E aqui em Mato Grosso também nós temos o MTPrev também para incluir todo mundo no bolo, só que o Ministério Público, com esse orçamento de 2%, ele consegue pagar os aposentados e não ter problema, não ter déficit nenhum. Então, por que, né, com relação ao Ministério Público, então no Estado, a associação vai trabalhar para que a gente não entre, né, nesse MTPrev. E com relação às novas regras de aposentadoria, é polêmico e injusto. Mais uma vez, o trabalhador e a classe média e a sociedade é que vai pagar com essa PEC. Bom, nós temos 2 minutinhos para encerrar a entrevista, e aí eu gostaria de deixar aqui esse tempo à sua disposição para você falar com seus colegas, né? A eleição vai ser, então, reiterando aqui, dia 15 de dezembro agora, das 9 às 17 horas, todos os associados votam, inclusive os aposentados. Então, fique à vontade para fazer aí o seu convite, falar, né, um pouco mais finalizando aí da sua chapa, dos seus membros. Uhum. Então, colegas, desses 2 meses, né, de campanha, de árdua campanha, de conversa, de discussão, novamente aqui nós estamos colocando à disposição de vocês a chapa Renovação e Independência, eu, presidente, doutor Antônio Ramos, vice-presidente, todos os colegas da nossa chapa, conclamo os senhores para dar esse voto de confiança, para que nós podemos fazer um Ministério Público forte, uma associação forte na luta pelos nossos interesses, pelas nossas prerrogativas, de forma que todos participem. Um dos objetivos da nossa chapa é
aumentar a participação dos promotores que residem no interior. Então, fazer essa voz do interior ser à vontade, porque o interior do Mato Grosso, também a sociedade de Mato Grosso merece ser ouvido. Então, nós pedimos para que nesse 15 de dezembro vote na chapa Renovação e Independência para uma defesa aguerrida das nossas prerrogativas, e é isso. Obrigada, bom dia. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui no RedeTV. Obrigada, Lídice. Bom dia a todos. Nós conversamos hoje com a promotora de justiça Marcele Rodrigues Faria, que é candidata à presidência da Associação Mato Grossense do Ministério Público. Você pode compartilhar esta entrevista acessando o RD News lá no RDTV ou direto no canal do RD News do YouTube. Amanhã nós vamos entrevistar o outro candidato, também à presidência da associação, o promotor Roberto Turim. A gente se vê então amanhã.